Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre marketing e conceitos centrais, serviços e características do marketing e conceitos introdutórios de marketing. Então, vamos começar primeiro ali com marketing e seus conceitos centrais. Então, o primeiro conceito central trata-se das necessidades humanas, as quais já foram abordadas por diversas teorias, e conforme a sociedade vai sofrendo alterações, essas necessidades humanas acabam sendo moldadas pelas culturas e interesses individuais. Então, temos também os desejos, né? Os desejos são ilimitados e buscam o máximo de satisfação possível através da capacidade de compra de cada indivíduo. Esses desejos se transformam então em demandas. Havendo necessidades, desejos e demandas, é preciso que haja produtos disponíveis, né? E a principal característica do produto é que ele tenha valor para alguém. Então, aqui o conceito de troca, né? Refere-se assim. Sendo este conceito central de marketing, pois ele implica na relação entre duas partes, o produto e o possível comprador. Posteriormente, temos o conceito de transações. Este conceito é a unidade de medida do marketing, que são justamente a troca de valores entre duas partes. Por fim, temos o tão esperado mercado, que é o grupo de compradores reais e potenciais de um determinado produto. Então, falamos um pouquinho dos conceitos centrais de marketing. É isso aí. O que é marketing? Marketing é um processo social no qual os indivíduos ou grupos obtêm o que necessitam através da criação da oferta e da troca de produtos de valor com os outros. O profissional de marketing atua diretamente sobre as qualidades das relações entre as pessoas e delas com as coisas e com as ideias. Assim, é responsabilidade desse profissional viver seus valores positivos de forma integral, mais saudável e de forma ética. Ética é o conjunto de normas de conduta que deverá ser posto em prática no exercício de qualquer profissão. Em marketing, a ética guia os profissionais pelos valores da honestidade, responsabilidade, confiança, respeito, transparência e cidadania, ajudando-os na conduta dos problemas e na tomada de decisões. Eles trabalham para as partes mais interessadas como seus clientes, empregados, investidores, reguladores e a comunidade, devendo reconhecer que não só servem às suas empresas, como também agem como membros responsáveis da sociedade. Ele age de forma responsável, não causando dano algum a nada ou ninguém. Trabalha para o que foi devidamente treinado e desenvolveu a experiência durante os anos acadêmicos, promovendo a confiança no sistema de marketing e requerendo que a comunicação não seja decepcionante ou enganosa. Quando, ao desejar conhecer profundamente os consumidores, é possível que o marketing chegue muito perto da invasão de privacidade, seja por pesquisas voluntárias ou pela observação do comportamento. Isso torna necessária a existência de legislação e mecanismos de autorregulação sobre a proteção à privacidade. Proteção que incluem os direitos de consumidores e o CONAR. Entendendo o papel do profissional de marketing, as empresas buscam profissionais que se alinham com as prioridades da empresa e com o propósito de criar valor excepcional para consumidores e acionistas. Eles devem adotar um novo papel na organização, apresentando novos comportamentos e adquirindo novas habilidades, que são de defensores do consumidor, inovadores do negócio e impulsionadores do crescimento. Assim, nas 6 habilidades do profissional de marketing, encontramos as qualidades que ele deve possuir e desenvolver para realizar seu trabalho com eficiência e responsabilidade. Com todas essas funções e suas habilidades, ainda tem 7 imperativos para a área que ele deve praticar, que são: definir as agendas de trabalho, mensurar o sucesso, colaborar externamente,
assumir responsabilidades, melhorar as capacidades, criar redes e defender o marketing. Por fim, ele deve ter em mente que suas consequências como a inclusão social, igualdade e educação, bem como a conquista da paz mundial, interferem de modo geral no comportamento das pessoas, vistas aqui como cidadãos e potenciais consumidores a serem satisfeitos em suas demandas. Pense nisso. Ser uma pessoa responsável é ser ético e ter clareza, entendendo que suas decisões e ações causam impactos nos outros e, por consequência, em toda uma sociedade. A estratégia de marketing de serviços se diferencia daquela usada para produtos. Porém, apesar da diferença de estratégia para esses dois tipos de oferta, cada vez mais eles se tornam independentes um do outro. Uma empresa que fabrica calçados não se limita somente à produção dos itens e terceiriza todo o restante do processo. Hoje em dia, ela terá um site e, possivelmente, a sua respectiva loja virtual. Com isso, surge automaticamente a necessidade de prestar serviços básicos como atendimento ao cliente no pré e no pós-venda. E isso não é uma exclusividade de quem vende pela internet ou uma necessidade dos tempos atuais. Produtos e serviços andam juntos há muito tempo. O que foi aumentando foi a relevância do marketing de serviços com o passar dos anos, não só para quem presta serviços, mas para quem vende produtos também. Para ganhar espaço em qualquer mercado, é preciso se diferenciar. Afinal, a oferta de produtos muito parecidos é grande em alguns nichos de mercado. Como apostar na diferenciação por produto está cada vez mais difícil e ainda por cima pode ser facilmente reproduzida, muitas empresas passaram a investir na prestação de serviços para se diferenciar. O marketing de serviços não precisa ser invisível. No caso dos serviços, a importância do boca a boca e o impacto da recomendação são ainda maiores. Quando contrata um serviço, você compra uma ideia, uma expectativa e não algo concreto e visível aos olhos, como um produto. Mas e se, além de sentir e experimentar, seus clientes também pudessem enxergar o valor do seu serviço? Como vender algo que não tem forma, não se pode tocar e não vem em uma embalagem parece impossível à primeira vista, mas você pode sim materializar seus serviços. Crie categorias de serviço. Quem trabalha exclusivamente com a prestação de serviços geralmente oferece mais de um tipo, cada um deles com preço diferente. Vamos pegar como exemplo um spa. Lá você pode optar por uma massagem simples, terapias com pedras quentes, massagens combinadas com banhos terapêuticos e por aí vai. Porque, ao invés de apenas listar tudo o que é oferecido e seus respectivos valores, por que não criar alguns pacotes que juntem algum desses serviços para, assim, facilitar o processo de decisão dos clientes? No caso do spa, poderia ser um pacote básico, com 15 minutos de massagem clássica, mais 15 minutos de drenagem e um pacote completo, com 2 horas de tratamento, que incluem massagem, relaxamento e o banho terapêutico. Ao criar diferentes categorias de serviços, você torna o processo de compra infinitamente mais fácil e ainda atende clientes com necessidades e poder aquisitivos variados. Um bom exemplo desse tipo de argumento de serviços por categoria é aquele prestado pelos bancos. Quanto mais clara a taxa de serviço, mais conforto o cliente recebe. Cada pacote de serviço dá ao cliente o poder de escolha e o acesso a diferentes serviços, mas agrupados de uma forma mais fácil de identificar. Para criar essa categorização, veja não só o que os seus concorrentes estão fazendo, se é que eles estão fazendo, e principalmente ouça o que o seu cliente tem a dizer. Procure por padrões de compra e tente correlacionar um ticket médio para agrupar seus serviços em categorias que façam sentido para o seu público. Branding para marketing de serviços. Para transformar a oferta de um serviço em algo mais tangível, cada serviço que você oferece precisa ter a sua própria marca. O mais importante é unir a cultura e os valores da empresa e alinhar com a percepção que você quer que o seu cliente tenha do seu serviço. Quando você profissionaliza seu marketing de serviços, você mostra ao cliente que sabe o que está fazendo. Deixa muito mais claro o que ele pode esperar na entrega e ainda aumenta a expectativa, o que é excelente, desde que você entregue, claro, aquilo que você prometeu. Mas veja que ao fazer tudo isso, criar uma marca e catalogar seus serviços como você faria com seus produtos, você o torna invisível aos olhos do cliente em algo tangível.
que será entregue em troca em um determinado valor monetário. Por falar em preço, a determinação do valor que será cobrado é, sem dúvidas, o P mais difícil a ser definido dentro do mix de marketing de serviços. Agora vamos falar um pouquinho sobre serviços e características de marketing, abordando o tema sobre os 4 P's do marketing de serviços. Então, os 4 P's servem para garantir a eficiência do marketing na compra ou na aquisição de um serviço fornecido ao cliente. Dessa forma, busca-se suprir a necessidade de se focar as atenções no público, para cada vez mais cativar a clientela e fazê-los entender os benefícios e diferenciais de cada marca. Para que o sucesso de um produto ou serviço seja atingido, faz-se necessário um planejamento que tenha como foco principal o mercado de trabalho, bem como as preferências de cada cliente. Planejamento é um processo fundamental e os 4 P's do marketing, independente da nomenclatura que você escolha, compõem um conceito de fácil acesso e entendimento. O primeiro P a ser citado é um produto. O produto de uma empresa pode ser o produto físico quanto o serviço propriamente dito. O produto serve para a sua equipe entender e definir quais os atributos e características do que é oferecido. Para facilitar, seguem algumas perguntas que você pode e deve responder. A primeira: quais as necessidades e ou desejos que os produtos ou serviços devem satisfazer junto à clientela? Quais as funções que ele deve desenvolver para atingi-las? Como, quando e onde o cliente irá utilizá-lo? Como ele é fisicamente? Existem outras cores, tamanhos e estilos disponíveis? Qual o nome? Qual a marca? Como ele se diferencia dos outros produtos e serviços já existentes no mercado? Assim, todos os aspectos do produto são essenciais para avaliar o marketing. O segundo P a ser tratado é o preço, o qual está extremamente ligado ao poder de compra dos clientes. O fato de uma empresa ser forte ou não o fato de uma empresa ser forte ou não está vinculado com o preço, que é o valor que será cobrado pela solução que você oferece. O preço é um indicador de sucesso da empresa, visto que é a partir da circulação do dinheiro que será possível pagar funcionários, fornecedores e realizar investimentos e tirar o seu merecido lucro. Ao se avaliar um produto em relação ao preço, deve-se atentar a algumas questões. Qual o valor do seu produto ou serviço para o comprador? Quais as faixas de preço para produtos e serviços em cada área de distribuição? Qual o comportamento do cliente em relação ao preço? Quanto ele está disposto a pagar pelo que você oferece? Qual o limite de preço? Existe necessidade de criar ações de preço específicas para segmentos de público, pessoas jurídicas ou clientes fiéis? Com isso, pode-se constatar que marcas mais valiosas para o cliente têm mais chances de continuar a serem escolhidas, mesmo que seu preço seja mais alto do que da concorrência. E o terceiro P a ser estudado é a praça. Em inglês, praça é placement, que em tradução livre para a nossa área pode ser entendido como colocação do mercado. Dessa forma, entende-se que praça tem como responsabilidade principal a maneira como o cliente chega até você e aos seus serviços e produtos oferecidos. Assim, as perguntas que devem ser feitas para melhor conceituar a praça são: aonde seu público costuma procurar pelos seus produtos e serviços? No caso de estabelecimentos físicos, pontos de vendas, quais os tipos específicos? No caso de estabelecimentos virtuais e online, quais o e-commerce, catálogo, redes sociais? Como a sua empresa pode acessar os melhores e mais afetivos canais de distribuição?
Dessa forma consegue-se avaliar e definir melhor onde e como sua empresa deve ser acessível para os seus consumidores. O último P é a promoção. Esse conceito de marketing de serviço vincula-se no sentido de promover a marca e soluções, fazer com que a mensagem de marketing da sua marca chegue aos ouvidos certos e, assim, transformar sua empresa de mera desconhecida em possível solução para a necessidade e desejos de um cliente. Para melhor entender esse critério, alguns questionamentos são feitos, sendo eles: quando e onde ele pode passar adiante de forma afetiva as mensagens de marketing do seu negócio para o seu público-alvo? Quais os melhores canais de TV, rádio, internet, impressos e ações de relações públicas para apresentar as suas soluções para possíveis clientes? Seu mercado é sazonal? Ovos de Páscoa, árvores de Natal? Qual então deve ser o calendário para poder aproveitar as chances de aumentar as vendas e promoções? Como os seus competidores fazem a promoção dos produtos e serviços? Qual a influência deles sobre as suas ações? Assim será mais fácil de direcionar os esforços tidos pelo mediador do produto na busca pela venda do seu produto ou serviço e auxiliar o cliente na decisão. Conceitos introdutórios de marketing. Toda e qualquer estratégia de marketing deve levar em consideração as seguintes questões: a natureza do negócio em questão, os objetivos da organização, as características do mercado em que se pretende atuar, os recursos disponíveis, financeiro, tempo e pessoas, e as características e benefícios dos produtos e serviços oferecidos. As empresas buscam satisfazer as necessidades de seus mercados de forma rentável para que possam sobreviver e se desenvolver, e por isso utilizam esses conceitos. Pesquisa. A administração de marketing precisa de informação e dados confiáveis sobre as decisões estratégicas que serão tomadas. A pesquisa é o primeiro passo para entender a dinâmica do mercado e mensurar os resultados. Segmentação. A segmentação do mercado buscam identificar pessoas ou empresas que possuam necessidades e desejos similares para reunir interesses e descobrir onde se encontram. Posicionamento. Deve procurar comunicar, destacar-se e justificar seus pontos fortes para que o mercado esteja consciente deles e assim agreguem valor. Isso deverá ser feito de forma fiel e responsável, sem exageros ou esconder pontos fracos. Marketing mix ou mix de marketing permite a implantação das estratégias. A determinação do marketing mix é responsável pela concretização do planejamento. Nessa fase, pode-se conhecer o produto, avaliar o custo-benefício e interferir na distribuição e comunicação. Planejamento. Traça as diretrizes da empresa, organizam objetivos e metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo. Permite identificar tendências e antecipar influências e estimar impactos antes que eles ocorram efetivamente. Concorrência. Conhecer seus competidores é a condição básica para se diferenciar no mercado, para que se possa antecipar suas ideias e conceitos. Clientes são a razão de qualquer empresa. Sem eles, a empresa simplesmente não sobrevive. Uma administração de marketing vencedora é aquela que consegue entrar na mente dos seus consumidores, descobrir os desejos e necessidades. É preciso criar uma conexão mental com o cliente por meio de estratégias. Será sempre um risco, mas tem o intuito de diferenciar da concorrência a fim de tomar vantagem a ser sempre a primeira opção. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos.
e reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende.